Condomínio, um podcast aliado dos vizinhos e dos síndicos. Poucas coisas são tão unânimes quanto a preocupação em viver com segurança. E onde a gente encontra essa sensação com tamanha grandeza? Dentro de casa. Esse é o tema que começamos a discutir no episódio passado e vamos dar sequência porque a vida pede compromissos para garantir a segurança. Está no ar Condomínio, um podcast que vem difundir conteúdo técnico e prático sobre o setor condominial. Condomínio é uma parceria de ES Hoje com o Grupo Condonal, maior empresa de administração e terceirização de mão de obra para condomínios do Espírito Santo. Quem sempre está conosco é Sara Castro, diretora comercial do Grupo Condonal. Temos também a participação do Antônio Carlos Oliveira, que é gerente operacional. E eu começo perguntando para vocês a organização, a responsabilidade do síndico e da administradora no passo a passo para essa segurança. A gente já falou no episódio passado, mas a gente não abordou a importância de os condôminos assumirem esse papel. A gente falou que temos tecnologia como aliado, a gente sabe que a organização, o regimento interno, ele tem que existir, mas o ator fundamental nesse tema é o morador. Obrigada pela presença, estar aqui novamente falando de um tema tão importante, que é a segurança dos nossos moradores, dos nossos clientes. O papel dos moradores é essencial, Dani, porque, na verdade, a gente conduz ali junto com o síndico o regimento interno, mas ele precisa ser cumprido. E aí a gente fala daquele morador que é inquilino, que não conhece a rotina do condomínio, como que a gente tem que conduzir isso. Então, chegou o inquilino novo, chegou um morador novo, sempre apresentar, procurar a administração para tomar pé do regimento interno, tentar entender como que funciona a rotina de uma entrada de um fornecedor, de um prestador de serviço e etc. É um ponto essencial, que conta com a participação da administradora, do síndico e dos moradores. Principalmente o cumprimento daquilo que foi definido. Então, estabelecer muito bem penalidades em caso de não cumprimentos. Então, o regimento ele já aborda isso. Então, o morador sempre colocar na cabeça que ele é responsável por todas as pessoas que ele convida para dentro da unidade dele, né? Então, ele não pode delegar isso à administradora, porque a administradora ou o síndico estão ali para criar os processos, para cobrar que os funcionários cumpram, mas ele tem que entender que cada um tem o seu papel. Inclusive, o dele de respeitar os processos. Quando a gente fala de porteiro que pede um documento, né, ele não pode ficar chateado. Acontece muitos porteiros que reclamam que quando vai abordar, a gente entende que é um visitante, a gente entende que é um familiar, mas a gente precisa tratar todo mundo não com essa pessoalidade, mas sim como parte de um processo de segurança. Nós sabemos que morador não gosta de participar de reunião do condomínio, de assembleia. Eu acho que é meio unânime isso. Os moradores eles não gostam de participar. Então, a maioria dos moradores não tem conhecimento das normas do próprio condomínio. E a segurança, que é muito importante para o morador, se ele não se atentar para o que foi tratado nas reuniões, o que foi tratado no regimento interno, está escrito, né? O que acontece? A segurança de todo o condomínio está comprometida. Então, não adianta você ter um bom porteiro se o morador não se compromete com os processos que foram definidos. Então, dentro dessa visão de segurança, o morador ele é tão importante quanto o porteiro. E as falhas, elas são de coisas simples. A primeira é a coisa mais chata, participar de assembleia, mas a gente precisa ter conhecimento do regimento interno, porque é a regra, senão tudo vira uma bagunça. E aí, quando você não faz, a bagunça volta contra você mesma, não é isso? Então, vamos falar das falhas que são mais comuns. A entrada da diarista, facilitação dos parentes, né, que a Sara já comentou, a falta do cadastro antecipado do prestador de serviço e principalmente o recusar, seguir essas regras, né? Recusar, por exemplo, o se cadastrar, eu já sou morador, eu não preciso, eu tô aqui todo dia, enfim. Quanto que isso vai interferir e quem sofre mais com isso justamente é aquela pessoa que não tem conhecimento? Sim, como você falou, volta, né? Claro que não existe um processo padrão, né? Existem o que a gente define como um padrão de segurança, mas não existe um processo padrão, porque cada condomínio tem o seu sistema, tem o seu
regimento. A gente está falando aqui de condomínios que não tem nada de sistema, só tem, de repente, um livro, como a gente já disponibiliza para todos os nossos clientes, de controle de entrada e saída. Então, vamos tratar que eu acho que a maioria dos condomínios, infelizmente, ainda está nesse perfil. Então, esse condomínio que só tem isso é para registrar todo mundo que chega, né? Pedindo documentação. Se não tiver como arquivar aquele documento, pelo menos anotar o CPF ou o RG e sempre interfonar e pedir a autorização do morador. Pode ser aquela diarista que está ali toda sexta-feira, né? Que você já conhece, já sabe, mas a gente precisa que tenha essa comunicação, porque o morador pode estar desprevenido na sua casa, pode naquele momento, não, pede para ela guardar um pouquinho que eu estou resolvendo alguma coisa. Então a gente não fala só do sistema de segurança, a gente fala da própria comodidade do morador, né? E a gente sempre atender. Quando a gente tem condomínios que já possuem um sistema eletrônico, como um tag, né? Que são aqueles chaveirinhos, acho que muita gente já viu um leitorzinho biométrico ou um reconhecimento facial, aí sim a gente consegue registrar esses documentos, a gente consegue trabalhar com um sistema que vai ter um histórico, né, de entradas e saídas. O porteiro, ele tem um pouco mais de segurança em estar ali trabalhando, porque ele sabe que tudo que ele fizer, toda a ação dele está registrada, né, Oliveira? Então, eu acho que cabe condomínio a condomínio, mas é importante o que a gente sempre coloca: porteiro, registre tudo e peça autorização do morador. Esse é o procedimento básico. Em relação a diarista e as pessoas que acessam o condomínio, às vezes o morador, ele tem o hábito de dizer o seguinte: olha, libera a minha diarista. E a diarista dele fica liberada. Isso não pode ser feito aleatoriamente. Isso tem que ser feito um controle de acesso rigoroso, né, com o nome, com cadastro antecipado. Então, o que acontece? Às vezes ele quer que libera e o porteiro acaba atendendo, e isso fragiliza, obviamente, a segurança do condomínio. E aí, quando essa pessoa é desligada, ele fala por que liberou ela para entrar. Mas também ele não avisou a portaria. Por quê? Porque ele não quis criar o cadastro antecipado. E agora, então, ele também vai avisar quem? Se já não existe um cadastro. O controle de acesso, ele é fundamental. Então, se o condomínio e os moradores, né, agora nós falamos dos moradores, se eles não contribuírem com esse controle de acesso, não adianta você ter um porteiro devidamente treinado e orientado. Então, o morador, ele é parte disso. É como você ter um alarme, né? Se você não aciona o alarme, não vai funcionar. Não adianta. E o síndico, ele é responsável direto. Então, é ele que contrata as empresas que vai trabalhar ali. É ele que dá a anuência do porteiro que vai trabalhar na portaria. É ele. Então, e a responsabilidade no caso de um possível evento ali desagradável também é do síndico. Então, ele precisa punir essas pessoas que, infelizmente, não cumprem os processos, né? Então, o regimento é como as leis do nosso país. Você tem ali as regras e as punições no caso de não cumprimento. Assim, tem que funcionar num condomínio para que as pessoas saibam que está sendo monitorado, porque senão vira bagunça. Ah, eu liberei e deixa por isso mesmo, e ninguém nunca me falou nada, o síndico nunca chamou minha atenção, no máximo o porteiro falou, não, contribui aí comigo, não pode, é meu trabalho. Mas se isso não for, depois, olha, o síndico não chamar atenção, olha, desculpa, eu sei que é desagradável, mas a gente precisa pedir documento, a gente precisa registrar, a gente precisa que você entenda isso, passe isso pro seu visitante, que é um procedimento, senão fica casa de qualquer um, e ali não é casa de qualquer um, é casa de todos. Casa. É a sua e de todos, né? Condomínio é exatamente isso, é um comum de todos, então tem que fazer jus a isso, né? Olha, quando eu era mais nova, eu e a minha irmã, a gente ficava em casa sozinha, as duas. No meu prédio não tinha porteiro, né? E aí, eu tocava interfone, eu subia, ou deixava já a pessoa subir para seja entregue alguma coisa, ou alguém que eu fosse receber. Mas aí, hoje, essa é uma grandíssima falha, né? O pai e a mãe saem, vamos pensar num prédio com o porteiro, né? Os pais saem, e aí a filha vai receber uma coleguinha para estudar. Esse pai tem que estar ciente e ele tem que informar a portaria. Ou a portaria fala, olha, fulana, tá chegando aqui uma amiguinha da sua filha, posso autorizar a subir? Quanto que isso é importante? Dentro do controle de acesso, nós orientamos a não permitir que criança libere acesso, porque se você permitir que uma criança libere acesso, você já está vulnerabilizando a segurança. Primeiro passo é esse, não libere acesso. Se você quer autorizar a entrada de alguém, você tem que antecipar essa autorização. Então, tem alguns procedimentos que podem ser criados que facilitarão nisso. É assim, você pode antecipar, deixar previamente autorizado na portaria com o nome da pessoa, o número de um documento da pessoa que vai acessar o condomínio naquele horário, para não permitir a criança liberar o acesso e virar uma rotina, para não fragilizar a segurança. Quando você falou de acesso
acesso e a gente está falando só de entrar e sair. Mas dentro do condomínio a gente tem diversas áreas. A gente tem a garagem, tem a área da portaria, né, de sair, da entrada das pessoas, circulação de gente. Tem a área que é de lazer. Essa questão de delimitar ao morador, olha, aqui não é um espaço para circular se não for diretamente para entrar no seu carro. Essa delimitação, essa é uma organização, é uma forma de segurança também? A área comum, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque é uma área de todos e os moradores têm livre acesso. Quando a gente fala de moradores que habitam aquele condomínio, o que a gente normalmente chama a atenção, Dani, é crianças na área de piscina, sozinhas, até determinada idade, né? Na área de garagem, né? Normalmente quando é um pilotis ou quando já é uma garagem mesmo subsolo, a gente sugere que instale sistema de câmeras, sistema de CFTV, que a gente chama, exatamente para que o porteiro tenha esse monitoramento, porque é uma área de risco, carros estão ali, crianças podem estar brincando de correr ou, sei lá, e de repente ser atropelada. Então, a gente chama atenção com relação a isso. Agora, normalmente, quando existe uma festa no condomínio e ali visitantes vão entrar e podem circular em toda a área, normalmente a gente sugere que utilizem pulseirinhas de acesso para que o morador seja identificado que é um visitante, que é alguém de fora, e o outro morador também chame a atenção do outro morador. Olha, você é visitante? Você está perdido? Né? Por onde? Posso te ajudar? Então, é um artifício que normalmente os condomínios populosos utilizam para que ali já identifique, não, é um visitante, então ele teoricamente ele não tem que estar andando no condomínio, né? Ele tem que estar limitado ali à área do deck, do salão de festa, ou do playground. Do para que ele foi convidado. Do para que ele foi convidado. Então existem meios sim para a gente conseguir controlar isso melhor, principalmente em condomínios maiores, mas o ideal é partir do controle de acesso da portaria, do papel do morador em orientar o seu visitante e ser responsável por ele dentro do condomínio e do síndico em fiscalizar. No episódio anterior, e quem não ouviu já está nas principais plataformas de streaming e também na coluna com o mesmo nome, Condomínio, no site ES Hoje. A gente falou no episódio passado que o treinamento dos servidores da equipe da portaria, essa capacitação é chave de sucesso, né? A capacitação, ela é chave e a gente entendeu isso já há muito tempo, que a gente faz treinamentos com frequência, anualmente, semestralmente e treinamento em loco, dependendo da necessidade do condomínio. Então, nossos supervisores, eles são treinados e capacitados para realizar esse treinamento no local. Porque a gente considera que o treinamento, ele é realmente a palavra-chave, né, Sara? Quando a gente tem um condomínio novo, porque a Condonal também faz todo esse trabalho com aqueles condomínios recém-entregues pelas construtoras, onde não tem nada funcionando, não tem regimento, não tem morador, e tudo vai nascer dali. Então, a gente inicia desde um condomínio novo, onde são implantados os procedimentos do zero, e isso é um trabalho muito em equipe, gerência operacional, supervisão operacional, funcionários, síndicos e moradores, e também condomínios que já estão com sua rotina pré-estabelecida, mas que também a gente precisa sempre reciclar. Como que a gente fiscaliza e registra isso? A gente trabalha com o POP, que é o Padrão Operacional de Procedimentos. Nada mais é do que é um documento registrando tudo que o funcionário tem de responsabilidade e ele tem como atribuições dele. Então, Sara, eu preciso explicar para o funcionário que ele precisa dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? São princípios básicos, né? Um por favor, um obrigado, são regras de atendimento básicas ao cliente. Mas eu preciso dizer para ele, por exemplo, que quando um visitante chega no condomínio, ele precisa pedir o documento. E esse documento ele precisa registrar num livro. E esse livro ele precisa informar quando estiver próximo de acabar. E ali ele precisa ter uma letra adequada. Então, entenda, são muitos processos, são muitos detalhes, onde na hora que a gente não cumpre um determinado ponto, pode colocar em risco todo o processo de segurança. Então, o POP, que é esse documento, ele é entregue e apresentado ali para o síndico e para os funcionários, sempre na integração, né, que é o momento inicial que a Condonal chega ao condomínio, e através da reciclagem, semestralmente, seja em loco, ou seja quando a gente reúne todo mundo, leva para o auditório nosso e capacita, mas principalmente quando a gente vai até o condomínio e treina, olha, é assim sua portaria, aqui você tem a inclusa, você vai fazer dessa forma e seguir esse processo, eles ficam super realizados, porque eles se sentem seguros conduzindo todos aqueles processos. Então, quando o morador vem, não, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você peça esse documento. Não, senhor. Tem uma resposta, olha, desculpa, mas é um procedimento do condomínio, existe o regimento interno, o senhor precisa de ajuda com relação ao conhecimento desse regimento? Eu posso te ajudar. E então, eu estou fazendo pela sua segurança. E eu estou fazendo pela sua segurança. Então, a gente entendeu que é a palavra-chave mesmo, treinamento. Isso já, quando
há 25 anos, já trabalha em toda a Grande Vitória. Como a Oliveira mesmo citou, como regra, de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano, é reciclagem geral, mas sempre que necessário, in loco no condomínio. Essa importância, né, do treinamento, a gente acaba percebendo que não só nós achamos, o próprio porteiro, como a Sara citou, às vezes ele nos fala quando vai ter o treinamento. E eu achei interessante que o nosso último treinamento foi maravilhoso. Os porteiros saíram dali já perguntando quando vai ser o próximo treinamento. Eles também precisam, acham importante isso, porque isso, além de auxiliar, né, o condomínio, também é uma capacitação para o porteiro, né? E é aquela coisa que dá um encorajamento, né? Porque quando você é funcionário, eu moro em condomínio e que eu vi uma colega, uma vizinha fazendo uma grosseria justamente por isso, né? Não seguia a regra, a pessoa não queria seguir a regra. Mas eu moro aqui, eu sou a dona do meu apartamento, eu mando. E aí a pessoa fica, às vezes até humilha, né, o cara. E é bom esse treinamento porque ele dá aquele empoderamento, fala, peraí, mas eu tô aqui trabalhando e eu estou fazendo. Ele não quer passar por cima, mas eu quero seguir, porque eu quero continuar no meu emprego, porque o meu emprego depende de garantir a sua segurança, sim, né? E eles ficam assim, nossa, de arrepiar mesmo, quando a gente reúne todo mundo e parabeniza aqueles melhores funcionários, valida ali e lembra alguns procedimentos. Eles contam situações do dia a dia, um compartilha com o outro, e aí eles, naquele momento, é uma interação muito bacana e dá uma energia, dá um gás de continuar, porque são pessoas que naturalmente são pessoas simples, que estão ali para simplesmente assim, exercer o seu melhor papel. São porteiros que muitas vezes ocupam outras funções, né, quando existe nas suas folgas, são pintores ou são pedreiros, são pessoas, então normalmente já são pessoas que vêm cansadas, né, da rotina. Então quando encontram moradores que não contribuem ou querem dificultar o trabalho ou humilham, isso é muito desmotivante. Então a gente coloca enquanto empresa que o nosso papel é trabalhar os processos, treiná-los, capacitá-los, puni-los se necessário, mas também dar um apoio a todos eles de que não, façam o seu papel que serão reconhecidos. Falando de condomínio, falando de gente, a gente tem causa, né? E mais um episódio vai chegando ao final, mas não vamos nos despedir sem contar um caos ou trazer alguma curiosidade. O que vocês trazem? Caos da semana. Olha, normalmente acontece nos condomínios algumas situações assim. O morador presenteia o porteiro. Ele leva um presentinho hoje, uma pizza, um yakisoba, né? Yakisoba. Leva também um sushi, né? E entrega o porteiro. E alguns porteiros caem no conto do vigário e começam a facilitar para o morador. Aquela trocazinha. Ele é tão bonzinho pra mim. Ele é tão bonzinho. Né? E isso faz parte do nosso treinamento, a gente orientar eles não serem bonzinhos por conta desses presentes, né? Então tem um porteiro em um condomínio na Serra que conhece, né? Todos os moradores por nome, placa de carro, quantas vagas cada unidade tem, ele sabe tudo. E os moradores fazem isso com ele, né? Então, um dia o morador falou para ele, falou assim, rapaz, você me conhece, né? No Natal eu te dou um presente, né? E tal. Ele falou assim, não, mas eu não estou aqui por isso. Eu estou aqui para garantir a sua segurança, para cumprir as normas do condomínio. E aí ele diz o seguinte, poxa, mas nem para mim, nem para o síndico. Se o síndico me pedir, eu não faço. E todo mundo ama ele, gosta dele, porque ele conhece tudo. Ele sabe o nome dos filhos, o nome dos moradores, a placa do carro, a quantidade de vaga, né, por unidade. Então, assim, quando alguém fala assim, tem que tirar esse porteiro, todo mundo é unânime, não pode tirar. Ele é excepcional em todos os aspectos. Se duvidar, ele tem o CPF, é melhor. Tá garantido, não é isso? É isso aí. Sim. E assim a gente vai encerrando o nosso 4º episódio de Condomínio. O nosso objetivo é ajudar a vida desta sociedade chamada vizinhança. Grupo Condonal e ES Hoje em Condomínio. Até a próxima. O Condomínio também está disponível em texto em eshoje.com.br.